Olá! Hoje falaremos sobre anulação e substituição de CTE. Vamos descobrir o que são, em quais situações são necessárias e também veremos alguns exemplos de como emitir tais documentos no sistema Datamax. Quem realiza a emissão de conhecimento de transporte eletrônico, o CTE, certamente já se deparou com uma situação onde percebeu que o documento foi emitido com algum erro que precisa ser corrigido. Quando isso ocorre, pode-se dizer que a maneira mais fácil de realizar a correção é efetuando o cancelamento do CTE para então emitir um novo. Entretanto, quando o CTE não cumpre mais os requisitos que possibilitam o seu cancelamento e também não for possível utilizar uma carta de correção ou CTE de complemento de valores para consertar os erros, entram em cena a anulação de valores e a substituição do CTE. Quem regulamenta a anulação e substituição de CTE é o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, através de ajustes celebrados pelo Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais, isto é, são os famosos ajustes CINIEF. Os ajustes mostrados aqui no vídeo tratam as exigências a serem cumpridas, prazos possíveis para registro de eventos e emissão dos documentos, entre outras questões pertinentes ao assunto. O que é a anulação de valores do CTE? Podemos classificá-la como o documento fiscal que vai invalidar um conhecimento de transporte emitido com erro. Esse documento deve ser emitido utilizando a natureza de operação anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte. Quem gera o documento de anulação de valores? Há duas situações, conforme vou explicar a seguir. Quando o tomador indicado no CTE incorreto for um contribuinte do ICMS, é ele o responsável pela emissão do documento. A legislação diz que o tomador deverá emitir documento fiscal próprio pelos valores totais do serviço e do tributo, indicando a natureza da operação citada anteriormente, informando o número do CTE emitido com erro, os valores anulados e o motivo, podendo consolidar as informações de um mesmo período de apuração em um único documento fiscal, devendo a primeira via do documento ser enviada ao transportador. Já quando o tomador indicado no CTE não for um contribuinte do ICMS, é a própria transportadora emissora do CTE incorreto a responsável pela emissão do documento de anulação. Entretanto, isso só ocorre a partir do recebimento de uma declaração emitida pelo tomador não contribuinte, na qual conste data da emissão do documento, que deve ser anulado, e explicando o motivo do erro. Já em poder dessa declaração, a transportadora poderá emitir um CTE de anulação, seguindo as diretrizes apontadas na legislação. O tomador do serviço, seja ele contribuinte ou não contribuinte do ICMS, tem outra opção além da emissão de um documento de anulação de valores. A alternativa é realizar o registro do evento prestação de serviço em desacordo. Esse é o nome dado a um evento que pode ser registrado em um CTE e ele consiste na possibilidade do tomador manifestar-se quanto à discordância entre a prestação e o que está descrito no CTE emitido pela transportadora. É importante destacar que o registro desse evento é obrigatório quando se tratar de alteração de tomador de serviço. Quando há o registro do evento, a transportadora emissora do CTE com erro é que vai emitir um CTE de anulação. Cabe ressaltar que o lançamento desse evento é realizado através de sistema que possua integração com a Cefaz. Clientes Datamax que sejam o tomador do serviço e que tenham necessidade de registrar esse evento podem fazê-lo através de funcionalidade existente no sistema. O CTE do tipo substituição, como o próprio nome sugere, vai substituir um CTE emitido anteriormente com erro. Para a emissão desse conhecimento de transporte, é preciso existir o documento de anulação, conforme explicado anteriormente. Na prática, podemos dizer que a substituição de CTE pode ser utilizada para a alteração do tomador do serviço e também nos casos em que o valor do CTE ficou definido a mais do que deveria. Na sequência, vamos verificar como é o procedimento no sistema Datamax para a emissão de um CTE substituto. Na ferramenta de emissão de conhecimentos, precisamos indicar que o tipo de CTE é de substituição. Em seguida, é obrigatório informar qual o CTE está sendo substituído, ou seja, qual o CTE que contém erro. Logo abaixo, na opção Tipo de anulação, é necessário indicar a forma de anulação de valores que foi ou será utilizada. Aqui, vale ressaltar que o sistema identifica automaticamente se o tomador do CTE que será substituído é ou não contribuinte do ICMS, e então oferece apenas as opções corretas de tipo de anulação.
Primeiramente, veremos as opções de tipo de anulação disponíveis para quando o tomador do CTE incorreto é um contribuinte do ICMS. Quando marcamos NFE, significa que possuímos uma nota fiscal de anulação de valores emitida por um tomador de serviço que é contribuinte do ICMS. No campo abaixo, precisamos indicar a chave dessa nota fiscal. Se for marcado CTE, isso quer dizer que possuímos um conhecimento de transporte eletrônico de anulação de valores emitido por um outro transportador, que nesse caso era o tomador do serviço. No campo abaixo, precisamos indicar a chave desse CTE. A opção Outro permite ao usuário indicar qual outro documento fiscal de anulação foi fornecido para a transportadora para que, a partir dele, ela possa gerar o CTE de substituição. É preciso preencher pelo menos os itens obrigatórios que estão sublinhados. Os modelos de documentos disponíveis para indicação estão listados mais à direita, como podemos perceber. Já a última opção do tipo de anulação é o evento de prestação de serviço em desacordo. Quando essa é a opção escolhida, é necessário verificar se junto ao fisco existe o registro do evento. Para isso, basta clicar no botão Verificar se existe evento de prestação de serviço em desacordo. Caso realmente haja o registro do evento, o usuário avançará para a emissão do CTE de substituição, sendo que o próprio sistema Datamex ficará encarregado de automaticamente criar o CTE de anulação de valores necessário para o acobertamento dessa operação. Agora veremos as opções de tipo de anulação disponíveis para quando o tomador do CTE incorreto não é um contribuinte do ICMS. Quando isso ocorre, o sistema mostra 3 opções ao usuário. A primeira permite que a própria transportadora facilite o procedimento ao tomador não contribuinte, pois cria uma declaração que o tomador apenas precisará assinar. Após preencher no quadro de texto quais os campos do CTE que contém erro, a transportadora poderá clicar em Enviar declaração. Essa ação possibilitará o envio da declaração para o e-mail do tomador. Se a transportadora já estiver com a declaração assinada pelo tomador, bastará marcar a opção Já tenho a declaração de anulação assinada pelo tomador. Por último, a transportadora pode simplesmente informar: estou ciente da assinatura da declaração pelo tomador e desejo salvar o CTE mesmo assim. Essa é basicamente a mesma opção anterior, porém sinaliza que a transportadora está ciente da assinatura da declaração pelo tomador, mas ainda não está em posse do documento. Após escolher a opção desejada, o usuário passará para a tela de emissão do CTE, que estará preenchida com as informações do CTE que está sendo substituído, e então fará a correção das informações necessárias para posteriormente transmitir o seu documento para a Cefaz. Na tela de conhecimentos, quando é definido que o tipo é de substituição e a ocasião exige que seja a própria transportadora a emissora do CTE de anulação, seja por haver o registro do evento de prestação em desacordo ou pelo fato do tomador ser não contribuinte, o próprio sistema cria automaticamente os 2 documentos, isto é, o CTE de anulação e o CTE de substituição, assim que o usuário conclui o preenchimento dos campos da tela de conhecimento. De forma resumida, o usuário não faz o processo de criação de 2 conhecimentos separadamente, pois é o sistema que se encarrega da criação automática do documento de anulação para a situação explicada aqui. Por padrão, o sistema Datamex não permite uma geração avulsa de CTE de anulação para que você não corra o risco de esquecer de criar o CTE substituto, evitando assim qualquer tipo de transtorno com o fisco. Para cada CTE emitido com erro, somente é possível a emissão de um CTE de anulação e um substituto, que não poderão ser cancelados. O prazo para a emissão do documento de anulação de valores ou do registro do evento prestação do serviço em desacordo será de 45 dias contados da data de autorização de uso do CTE a ser corrigido. O prazo para autorização do CTE de anulação, assim como o respectivo CTE de substituição, será de 60 dias contados da data de autorização de uso do CTE a ser corrigido. Essas foram informações gerais acerca de anulação de valores e substituição de CTE, para que você possa entender um pouco mais sobre o assunto. Obrigado por acompanhar até aqui e não esqueça de visitar o blog Datamex, onde muitos outros assuntos também são abordados. Até o próximo vídeo.